Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do A Gente Te Conta, o videocast do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E hoje eu recebo com muita alegria o procurador William Afonso Pessoa, procurador do Ministério Público de Contas. Vai ser uma grande alegria, viu, doutor William, tê-lo aqui, conversar e a gente bater um bom papo sobre o MPC e muitas outras questões. Obrigado pela presença, tá? Bom dia, Wendel. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, muito obrigado. Doutor William, não tem como começar essa entrevista sem a gente voltar alguns anos para entender, e as pessoas que estão nos acompanhando aqui, entenderem a sua história, a sua relação com o Tribunal de Contas. Antes do MPC se tornar procurador, o senhor foi auditor Isso, do controle externo. exatamente. Começou quando e como foi essa jornada na auditoria? Wendel, na verdade, a minha jornada no Tribunal de Contas, ela transcende em muitos anos a minha atuação profissional, porque meu pai ele foi técnico de controle externo, hoje é o cargo que a nomenclatura é auditor de controle externo. Ele ingressou no Tribunal de Contas na década de 90. Sensacional. E aí, no início dos anos 2000, ele foi aprovado para o cargo de auditor substituto de conselheiro, que hoje é o cargo conhecido como conselheiro substituto. Perfeito. E ficou nesse cargo até a sua aposentadoria. O senhor cresceu aqui dentro, Cresci então, aqui né? dentro. Eu cresci nesse auditório. Houve um momento em que existia aqui um gabinete médico, um gabinete odontológico. Eu e meus irmãos estávamos por aqui. Que Crescemos bacana. na associação do Tribunal de Contas, que fica lá na Zona Sul. Então, nós íamos para lá 2, 3 vezes por semana para tomar banho de piscina, churrasco, futebol. Boa parte dos servidores que trabalham ainda hoje no Tribunal de Contas eu conheço daquela época. E aí, com o incentivo dele, Sim. em 2007 para 2008 eu fiz o concurso para auditor de controle externo, fui aprovado, ingressei e tomei posse dia 1º de agosto de 2007. Uau. Permaneci aproximadamente 3 anos trabalhando na Secretaria-Geral de Controle Externo e, posteriormente, assumi um cargo em comissão no âmbito do Ministério Público de Contas. E aí eu trabalhei nesse cargo de assessor de procurador de 2010 até abril de 2023, quando eu tomei posse como procurador de contas. Que jornada fantástica. Então, o seu pai, já da instituição, o senhor via, frequentava junto com seu irmão aqui com muita, enfim, com muita constância, com muita frequência. Isso. E aí depois entra a partir do concurso como auditor, depois vai ser assessor de procurador e em seguida agora procurador. Exatamente. Que jornada. No total, desde o momento da posse, qual a sua idade, doutor William? Eu tenho 41 anos. São quase 41 anos dentro do tribunal. O tribunal ele tem aproximadamente 41 anos de história, né? É verdade. Então, a história da nossa família, a nossa formação pessoal e profissional, ela ocorreu amparada no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Muito legal, muito legal, muito legal mesmo. Eu tenho tantas pautas aqui para abordar com o senhor, mas eu quero também discutir um outro assunto que eu acho muito legal. Já falamos a respeito de maneira muito superficial. Me parece que o senhor é um homem de muita fé. Sou. A gente já conversou de maneira superficial sobre isso. E eu sempre gosto de abordar essas questões pessoais, doutor William. Eu fiz algo semelhante com o seu colega, o procurador Ernesto aqui, um aviador, né? Ele é um piloto de avião. De que maneira o senhor define a sua relação com a fé, a sua relação com Deus e como ele tem contribuído para a jornada da sua carreira? Esse é um assunto que é até difícil falar sem me emocionar, porque eu vivi muitos anos da minha vida sem Deus e sem fé. Até 39 anos de idade eu não tinha intimidade com Deus. E aos 39 anos eu tive um processo de conversão. Então, hoje Deus é tudo para mim. Tudo que eu tenho na minha vida, a minha vida profissional, a posse nesse cargo de procurador de contas, a minha esposa, Nájila, que eu amo mais que tudo, os meus filhos, são bênçãos incomensuráveis que Deus colocou na minha vida. E é algo que eu busco trazer para o dia a dia do meu trabalho. Eu sempre converso com os meus assessores, a gente conversa muito internamente no nosso gabinete que o que a gente faz aqui no Tribunal de Contas, o que a gente faz no nosso gabinete no Ministério Público de Contas, ele tem que estar sempre amparado em Deus. E qual que é o resumo dos ensinamentos de Cristo? É o amor. Então a gente tem que trabalhar com amor ao que a gente faz,
e com amor ao próximo, com amor e lealdade ao próximo. Porque aí a gente consegue atingir da forma mais profunda possível a última instância do nosso trabalho, que é a população rondoniense, que é o povo. Que coisa fantástica. Que legal, que legal. É sempre bom ouvir. Também cultivo, preservo e amplio a cada dia a minha fé. Doutor William, vamos falar do Ministério Público de Contas. Acima de tudo, de uma maneira, e o senhor consegue ser muito didático, as pessoas que nos acompanham, elas estão, claro, acompanhando aqui internamente, também há pessoas que elas nunca ouviram falar ou ouviram pouco sobre o Tribunal de Contas, nunca ouviram ou ouviram pouco sobre o Ministério Público de Contas. Eu gostaria muito que o senhor explicasse, de maneira bem didática, como o senhor faz, o que é exatamente o Ministério Público de Contas e o que é que ele faz, quais as atribuições, por favor. Certo. Para a gente poder compreender adequadamente o Ministério Público do Estado de Rondônia, a gente tem que compreender o Tribunal de Contas. Perfeito. Então, qual que é a função constitucional principal e precípua do Tribunal de Contas? É cuidar, fiscalizar, ser o guardião do dinheiro público. Para isso, existe toda uma estrutura concebida que parte da SGCE, Secretaria-Geral de Controle Externo, os conselheiros que decidem, via de regra, de forma colegiada, e dentro dessa engrenagem nós temos o Ministério Público. É um Ministério Público que ele é co-irmão do Ministério Público que atua perante o Poder Judiciário, ou seja, somos também fiscais da lei, fiscais do direito, fiscais da moralidade, mas com uma atuação especializada. Por isso que, constitucionalmente, se fala de Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas e muitos nomeiam de Ministério Público Especial. Por quê? Porque ele atua junto ao Tribunal de Contas e tendo por principal enfoque o dinheiro público, os gastos públicos. Então, todo o processo que tramita perante o Tribunal de Contas, ele tem que passar pelo crivo, tem que passar pela avaliação do Ministério Público de Contas enquanto fiscal do dinheiro, ou fiscal do direito, né, fiscal da lei. Eu conversava esses dias com o nosso presidente Wilber, presidente do Tribunal de Contas, e ele falava do porquê que nós precisamos estar refletindo, procurador William, o tempo todo, do porquê da nossa atuação. Porque, no final das contas, a nossa atuação é o que ela permite, entre outras coisas, e o nosso principal objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? É o cidadão, aquele que efetivamente contribui para a estrutura do Tribunal, do Ministério Público de Contas. Há essa percepção, o senhor adiantou um pouco quando falava do viés da fé, há essa percepção, essa consciência de que a sua atuação enquanto procurador, a atuação do próprio Ministério Público de Contas, ela tem essa finalidade, sendo esse guardião do direito dentro da estrutura do Tribunal de Contas, mas para beneficiar efetivamente o cidadão? A gente tem que ter sempre em mente que o objetivo final da atuação de todo órgão público, de toda instituição pública, é a população. E quando a gente fala que o Ministério Público de Contas ele é o guardião do direito, ele é o guardião da lei, nós temos que ter a percepção também de que o ordenamento jurídico, as leis, as normas, elas se prestam a organizar a vida em sociedade. Sim. E a sociedade, ela muda. Sim. Os interesses da sociedade mudam. Sim. Então, nós, enquanto agentes públicos, temos que nos amoldar a essas constantes mudanças. Sim. Partindo dessa premissa, a gente tem que ter em mente o seguinte, Wendel, que o Tribunal de Contas é um órgão de controle externo. E o Ministério Público de Contas, ele também é um órgão de controle externo. Nós temos o dever constitucional e legal de fiscalizar. Nós temos o dever constitucional e legal de, eventualmente, não é essa a finalidade última das instituições, mas existe o dever também constitucional e legal de punir, principalmente em casos de corrupção. Sim. Né? A corrupção é uma mazela que ela gera uma série de consequências prejudiciais a toda a sociedade. O quanto que é desviado em educação, saúde, segurança pública. Sim. E o quanto isso impacta a vida da população. Sim. Então, a gente não pode perder essa perspectiva de vista. Sim. Nós temos que fiscalizar e, eventualmente, quando essa fiscalização, a gente vislumbrar nela atos dolosos,
atos culposos que gerem prejuízo ao direito e aos cofres públicos, os órgãos constituídos de controle externo eles têm que punir. Mas a gente não pode se afastar também da necessidade, desde que isso esteja sendo feito da forma adequada, da necessidade de induzir boas práticas, Sim, de sem induzir e de colaborar com os jurisdicionados em relação à melhoria das políticas públicas. E aí a gente vê hoje um trabalho muito bom sendo feito pelo Tribunal de Contas na área de educação, Sim. que foi capitaneado aí pelo conselheiro Paulo Curineto, Sim. com resultados sensacionais que estão colocando o estado de Rondônia nas primeiras colocações relacionadas à alfabetização em nível nacional. Sim. E aí nós vemos hoje também outros trabalhos sendo realizados na área de saúde. Nós temos um diagnóstico, um levantamento que foi feito em relação ao novo marco do saneamento básico, que é extremamente importante para toda a população do estado de Rondônia. Infelizmente, o estado de Rondônia hoje está numa situação caótica, mas nós fizemos o tribunal fez um diagnóstico que vai permitir que o estado avance. Sim. Sim. Nós temos uma auditoria que trabalha na área de segurança pública, Sim. lado a lado ali com os gestores. Então, o tribunal e o Ministério Público de Contas, eles também têm que se ajustar a essa nova realidade e adentrar a esse campo de atuação colaborativa, porque existe um campo para isso. Sim, sem dúvida alguma. E sobre esse campo, os campos de atuação, eu quero muito abordar com o senhor, porque recentemente foi criado o Centro de Apoio Operacional, Dr. William, do MPC. E o senhor é o coordenador. Exatamente. Eu quero que o senhor detalhe, por gentileza, as atribuições dessa unidade e a forma que ela tem atuado, por favor. Wendel, o Centro de Apoio Operacional, a gente chama ele de CAO. Né? E ele é um órgão que foi criado recentemente, ele é um bebê. Sim. Né? Ele surgiu legalmente no início do ano e ele foi regulamentado a partir de fevereiro. Então, nós estamos ainda maturando as atribuições relacionadas a esse novo órgão. Eu vou te falar um pouquinho o que o CAO faz, certo. Quais são as suas atribuições legais e regulamentares, Sim. E aí depois eu vou te explicar como isso impacta na atuação do Ministério Público de Contas e, em última monta, como isso impacta na sociedade. Perfeito. Por favor. O CAO, ele é responsável pela integração e o intercâmbio entre os setores do Ministério Público de Contas, que é muito importante, porque às vezes nós somos hoje um órgão que ele tem 6 procuradores e o nosso quadro total é 7. Nunca houve na história, nos 40 anos de Ministério Público de Contas, nunca nós tivemos um quadro tão próximo de ser preenchido à totalidade. Isso é muito bom. Sim. Isso é muito bom porque fortalece institucionalmente o órgão. Mas, às vezes, a gente não tem a integração pessoal e profissional entre os gabinetes. Então, o CAO ele se presta a isso também, a aproximar esses setores. Legal. Aproximar tanto em relações profissionais quanto um evento pessoal para os servidores, os estagiários de um gabinete conhecerem os servidores e os estagiários de outro gabinete, Sim. prospectarem boas práticas. O CAO ele tem por atribuição também levantar matérias relevantes e levá-las a debate pelos procuradores para engrandecer as nossas manifestações, prospectar, localizar, procurar boas práticas, não só no âmbito de outros gabinetes do Ministério Público de Contas, mas em todo o Tribunal de Contas, e em outros órgãos municipais, estaduais e federais. Criar banco de dados de decisões, de emendas, de legislação, de pareceres que guardem caráter de complexidade, de relevância, porque isso permite que esse banco de dados seja acessado para que a gente tenha uma manifestação do Ministério Público mais célere, mais profunda e mais eficiente na última ponta. O CAO ele tem a atribuição de buscar softwares, sistemas de informação que possam ser implementados no órgão e também, nesse mesmo sentido, buscar redes, sistemas, softwares que tenham a essência de inteligência. Hoje a gente ouve muito falar sobre inteligência artificial. Dados. Né, dados. O controle externo, o CEOD, né? Orientado por dados, que hoje é o carro-chefe do Tribunal de Contas, ele está diretamente ligado à inteligência artificial.
E isso vai trazer resultados práticos para todo o Tribunal de Contas e para toda a sociedade. O Ministério Público de Contas ele não pode ficar apartado dessa evolução. Perfeito. Então, o CAL também tem essa responsabilidade, também tem essa atribuição de buscar esses sistemas e buscar mecanismos de implementar para a gente não ficar para trás. A gente não pode ficar para trás. Sim. Principalmente na área de inteligência. Eu, enquanto coordenador do CAL, faço parte do GovIA, que é o Núcleo de Governança de Inteligência Artificial do Tribunal de Contas. Foi um dos primeiros núcleos criados em todo o Brasil. Salvo engano, o segundo, quando a gente menciona Tribunal de Contas. E eu acredito de forma muito forte e veemente que esse núcleo ele vai revolucionar a atuação do Tribunal de Contas, né, junto com o CEOD. E que tem sido, doutor William, motivo de visita de outros tribunais para conhecerem o núcleo que o Ministério Público e o senhor fazem parte. Isso, exatamente. É um núcleo que ele é coordenado pelo conselheiro Euler e pelo conselheiro Crispim, né, de forma muito eficiente, de forma muito adequada. E isso se insere também dentro da competência do CAL. E a gente tem a atribuição também de realizar processos seletivos para escolha de assessores, estagiários de graduação, estagiários de pós-graduação. Juntando todas essas competências do CAL, eu posso te falar, Wendel, que hoje o CAL ele é o cérebro do Ministério Público de Contas. Ele serve para ter um órgão específico para pensar o Ministério Público de Contas e como o Ministério Público de Contas pode ser mais eficiente, mais célere, mais eficaz, mais efetivo. Eu percebo, doutor William, inclusive, que o MPC ele tem uma relação institucional muito boa com outras, naturalmente, representações e instituições e cada vez mais se mostrando mais em evidência. Essa percepção minha, ela é uma realidade também aos seus olhos? Ela é uma realidade. À medida em que a gente tem um quadro de procuradores, de servidores e estrutural mais robusto, Sim. A gente consegue transcender um pouco das nossas atribuições diárias, que elas dizem respeito principalmente à manifestação dentro de processos, a gente consegue sair um pouco disso e avançar para atuar de forma proativa, de forma paralela, dando origem a procedimentos, conversando com os jurisdicionados, fazendo visitas técnicas. O Ministério Público de Contas ele tem saído muito para os municípios do interior para conhecer a realidade dos pequenos municípios e partindo dessa realidade a gente poder atuar também de uma forma mais assertiva. Sim. Doutor William, eram 15 minutinhos, já estamos aqui em 17, chegando a 18 minutos. Aí quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Flui, está fluindo muito bem. Eu gostaria de fechar com o senhor. Nós falamos aqui da sua jornada profissional, nós falamos aqui de fé, nós falamos aqui de Deus, nós falamos do Centro de Apoio Operacional, falamos do MPC. Mas eu queria que nós terminássemos essa entrevista, o senhor deixando uma mensagem para as pessoas que eventualmente assistiram esse nosso papo, enxergaram no senhor um ponto de inspiração. Que tipo de mais que orientação, que tipo de conselho, que tipo de mensagem o senhor poderia deixar para as pessoas que vislumbram uma carreira dentro do universo jurídico e que acabaram de assistir essa entrevista? Qual orientação seria? Wendel, ontem eu meditava sobre a essência dessa sua pergunta. No dia da minha posse aqui, a doutora Érica, eu trabalhei 13 anos com ela, e no discurso ela mencionou que ela me enxergava como se eu sempre estivesse pronto para esse cargo. E hoje eu tenho um pouco mais de um ano no exercício e eu tenho que sentar e conversar com ela e falar assim, doutora, você errou nesse ponto. Porque é um desafio imenso. E a mensagem, Wendel, é que com esforço, com dedicação, a gente é capaz de realizar os nossos maiores sonhos. Então, o processo de estudo para a posse nesse cargo, ele foi muito difícil, porque ele coincidiu com o primeiro ano de vida do meu primeiro filho. Então, eu passava 5, 6, 7, 8 horas trancado num quarto, estudando, e às vezes ele vinha, já começava a bater na porta, né, engateando, e já tendo a noção de que eu estava ali dentro, eu não podia abrir a porta, porque eu tinha que abrir mão daquele momento com ele
para poder atingir algo grande que beneficiaria toda a minha família. Então, para a gente atingir grandes coisas, às vezes a gente tem que fazer grandes esforços, mas o esforço ele supera a transpiração, supera a inspiração, a inteligência. E quando a gente alia, Wendel, o esforço com a fé em Deus e com a percepção de que tudo pertence a Deus e coloca Deus em primeiro lugar, grandes coisas acontecem na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. William, que prazer, viu? O prazer foi meu. Eu adorei esse papo. Eu também. Adorei. E vamos repetir, viu? Vamos repetir. Vamos Eu tenho certeza que você que nos acompanhou também gostou bastante. Essa conversa com William Afonso Pessoa, ele é procurador do Ministério Público de Contas. Muito obrigado por sua audiência, tá? A gente volta então no próximo episódio. Obrigado e até lá.